Meus amigos e minhas amigas, vou continuar nesta apresentação a implantação do canteiro de concreto definitivo na usina de Jupiá. O canteiro de concreto definitivo era composto de um canteiro básico de produção de concreto e que era constituído pela central de concreto Johnson, com capacidade de 200 metros cúbicos por hora, conjunto de silos de cimento e pozolana, pátio de estoque de agregados e uma instalação de britagem. Nesta apresentação vou descrever e comentar as instalações que produziam os aglomerantes usados na produção do concreto e que eram o moinho de clinker e a fábrica de pozolana. Preliminares. A tecnologia do concreto a ser utilizada para a construção da usina de Jupiá foi desenvolvida pelo convênio Celusa-IPT, Instituto Tecnológico de São Paulo, sob a coordenação do engenheiro Gitaí. Destacaram-se nesses estudos os engenheiros José Florentino e o engenheiro Francisco Andriolo. Os agregados a serem utilizados no concreto da usina tinham duas procedências: a jazida de cascalho e areia existente dentro do perímetro ocupado pela obra na margem direita do rio Paraná. Basalto oriundo da escavação das fundações das estruturas de concreto. Os estudos de laboratório de concreto dos agregados a serem utilizados no concreto, o cascalho e o basalto, mostraram uma reação ácida contra os álcalis do cimento, o decompondo. Esses estudos levaram a duas conclusões. Primeiro, o uso de cimento com baixo teor de álcalis. Segundo, o uso de pozolana a partir da calcinação da argila diatomácea. Com relação ao cimento, a Celusa contratou os Cimentos Itaú, o fornecimento do clinker de cimento, com baixo teor de álcalis, de sua fábrica localizada em Corumbá. Cimentos Itaú forneceu também o gesso para a moagem do clinker. A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil transportou os materiais em gôndolas de Corumbá para Jupiá. O gesso foi misturado ao clinker e moído no canteiro de obras. Com relação à pozolana, a Celusa providenciou a produção ela própria da pozolana através da calcinação de uma argila diatomácea de jazida localizada na margem esquerda do rio Paraná, dentro do perímetro da obra. No canteiro de obra, junto ao pátio de estoque de agregados, foi montada uma instalação de moagem clinker. A instalação consistiu de um galpão de estrutura metálica para depósito do clinker e do gesso e do moinho de clinker. As gôndolas com clinker e gesso chegavam à obra e as gôndolas eram dirigidas por um desvio localizado no pátio ferroviário da obra para dentro do galpão do moinho de clinker. Ali o clinker e o gesso eram descarregados por um clamshell manobrado por uma ponte rolante. Cada material era descarregado no seu respectivo depósito. Na operação de moagem do clinker, a ponte rolante com clamshell descarregava em uma moega o clinker e o gesso na proporção estabelecida. Dessa moega, os materiais eram conduzidos por uma esteira de placas para dentro do moinho de clinker. O moinho consistia em um cilindro metálico, diâmetro da ordem de 3 metros e comprimento da ordem de 10 metros.
revestido internamente com placas de liga de manganês, o moinho era dividido internamente em 3 câmaras, com lote de esferas de aço de diâmetros diferentes. O moinho era levemente inclinado, de forma que o material em moagem se movimentava para frente, passando de uma câmara para a seguinte. Na extremidade do moinho, o produto da moagem caía em uma moega, de onde era transportado por ar comprimido para os silos da central de concreto. O produto da saída do moinho era coletado e analisado pelo laboratório de concreto. As bolas e as placas de revestimento do moinho desgastavam e eram substituídas após seu tempo de uso. A equipe de operação do moinho era pequena, liderada por um encarregado geral. Na fase de pico de produção de concreto, o moinho de clinker produziu cerca de 8.500 toneladas por mês de cimento. O cimento chegava aquecido aos silos de cimento e era naturalmente resfriado até uma temperatura abaixo de 60 graus. Fábrica de pozolana. A fábrica de pozolana era uma pequena fábrica de cimento. A matéria-prima era de uma jazida de argila de atomácia, localizada na margem esquerda do rio Paraná, dentro do perímetro ocupado pela obra. A jazida era explorada por um trator de lâminas. Uma carregadeira 922 carregava os caminhões basculantes que atravessavam a ponte rodoferroviária Francisco Sá e descarregavam na área de recepção de materiais da fábrica. O material era analisado pelo laboratório da celulose. A argila era estocada para secagem, reduzida sua granometria e introduzida no forno de calcinação. Após a sua calcinação, a uma temperatura de cerca de 600 graus centígrados, o clinker era moído e conduzido por ar comprimido para os silos da central de concreto. Ocorre que a fábrica de pozolana não estava ainda concluída ao iniciar a concretagem das estruturas do muro J e do vertedouro de fundo da usina. A alternativa era utilizar o fly ash, a cinza proveniente da chaminé da queima de carvão, do carvão mineral, na produção de energia elétrica. A celulose contratou o fornecimento do fly ash, produzido por uma termoelétrica a carvão mineral no sul de Santa Catarina. O fly ash chegava à obra ensacado por ferrovia. Os vagões eram descarregados no pátio ferroviário e os sacos eram transportados e estocados em um depósito próximo aos silos da central de concreto. Ali os sacos eram cortados, a cinza caía em uma moega, de onde um transportador de parafuso transportava para outra moega, de onde um compressor de palhetas transportava para o silo da central de concreto. O transporte ferroviário de Santa Catarina até a obra gerava muita dificuldade para a celulose, devido à precariedade do todo o sistema ferroviário brasileiro. Havia vagões encalhados com cinza espalhados ao longo de todo o trajeto entre o sul de Santa Catarina e Jupiá, no Mato Grosso do Sul. Depois da conclusão da montagem da fábrica de pozolana, essa passou a fornecer o material diretamente para os silos da central de concreto. Na próxima apresentação, vamos comentar as demais instalações industriais que compunham o canteiro de concreto da usina.
Caso tiverem dúvida de algum assunto tratado nessa apresentação, façam suas perguntas. Terei o maior prazer em responder. Deixem seu like. Muito obrigado.